E aí pessoal, eu sou o Abdênio. Eu sou a Paula. E esse é o canal Se Potiguares em Portugal. No vídeo de hoje nós vamos explicar por que a gente escolheu fazer o nosso processo de imigração para Portugal através do visto de procura de trabalho. Bem, nós sempre quisemos morar fora do Brasil, né? Então, quando nós estávamos pesquisando, né, alguns países para realizar esse sonho, nós encontramos Portugal, que é uma porta de entrada para muitos brasileiros que sonham em morar fora do Brasil. Isso, inclusive se você tiver interesse de saber mais sobre como a gente chegou nessa decisão e como foi todo esse processo até o visto, você pode dar uma olhada no nosso primeiro vídeo, a gente vai deixar linkado aqui em cima, para que você possa acessar e vai lá dar uma olhadinha para entender, né, o contexto do que a gente vai conversar aqui hoje. Então, visto de procura de trabalho. Por que nós escolhemos imigrar para Portugal através desse caminho, né, desse processo? A princípio, existe um outro caminho que as pessoas, antes do surgimento do visto, elas faziam, né? O mais popular, né, que era a manifestação de interesse. Isso. A pessoa ela ia como turista, né, e através de uma brecha, porque realmente é uma brecha, na legislação, elas conseguiam se legalizar através da manifestação de interesse de permanecer no país. Só que pra gente acabava que não soava uma boa ideia, principalmente pela demora, né? Demora muito, é um processo muito lento. Então a gente ia ter que ficar aguardando o concluir desse processo por 2 anos ou até mais, até poder receber a documentação e estar legal no país. E isso pra gente é algo que, assim, se existe um caminho da gente ir com todo um amparo legal, com toda a legislação estando do nosso lado, claro que a gente vai tentar ir por esse caminho. Isso, e por isso a gente vai abordar aqui hoje alguns pontos que nos fizeram escolher o visto de procura de trabalho ao invés de ir para Portugal através de manifestação de interesse. Então, pessoal, o primeiro ponto que a gente julga como importante, né, como uma vantagem do visto para procura de emprego, é o agendamento no CEF. Isso. O CEF é basicamente um órgão que regulamenta todo esse processo de imigração para Portugal. Então, esse agendamento, indo pelo caminho do visto de procura de trabalho, ele já vem marcado. No momento que a gente dá a entrada no processo, que recebe o visto como aprovado, a gente já tem uma data ali certinha. Já tem ali colada no passaporte. Exatamente. Né? Para estar fazendo essa entrevista e a gente, após essa entrevista, né, dando tudo certo, ter a autorização de residência. Então, esse ponto é um ponto muito relevante que, se formos comparar pelo outro caminho, que seria pela manifestação de interesse, a gente ganha muito tempo. Isso, porque seria em torno de 2 anos, né, para conseguir esse agendamento. Então, com o visto de procura de trabalho, ele já vem com esse agendamento fixado no seu passaporte, com data, horário, tudo bonitinho. E você, por exemplo, cerca de 3 meses, a maioria, né, dos que a gente tem visto, vem agendado para 3 meses após a chegada da pessoa, você já tem lá a sua entrevista bonitinha marcada para ir ao CEF, podendo até prorrogar, se nessa primeira entrevista você ainda não tiver conseguido emprego, você pode prorrogar para uma segunda entrevista 3 meses depois, finalizando ali o prazo de 6 meses, que é a extensão que o visto possibilita, o tempo máximo. Isso. Então, assim, mesmo que a gente fosse contar o tempo máximo, que é os 6 meses, ainda é mais rápido do que a manifestação de interesse, onde você aguarda 2 anos ou mais. Indo para o segundo ponto, né, que tem tudo a ver com o primeiro, é a velocidade para você ter acesso às suas documentações, indo com o visto de procura de trabalho, né? Inicialmente, né, a proposta que surgiu, né, na legislação era que o visto já viesse acompanhado dos principais documentos. Infelizmente, isso acabou não indo para frente, né? A maioria das pessoas que a gente conhece que estão recebendo esse visto, elas não têm... praticamente. Não vêm com essa documentação. Mas ainda assim, só de você já ter um agendamento no CEF para um período tão rápido, vai te possibilitar ter a autorização de residência, né, o cartão de autorização de residência, muito mais rápido. E a gente sabe que tendo esse cartão, muitas portas se abrem, né? Então, você acaba tendo acesso a outros documentos como o número do utente, tem acesso também a dar entrada no procedimento de igualdade de direitos e deveres, que aí já vai te dar também muito mais oportunidades. Então, essa facilidade para adquirir essa documentação, você indo com o visto, ao meu ver, me parece mais rápido do que aguardar os 2 anos da manifestação. É outra vantagem, né, de ir pelo visto. E também a garantia, né, porque se você for pela manifestação de interesse, é um prazo médio de 2 anos, mas a gente já viu relato de pessoas que estão há 3, 4 anos aguardando
essa tão falada desse agendamento, dessa entrevista, e não consegue, até o momento, né? Nada. Fora que é muito difícil conseguir marcar com certo esse agendamento. A gente vê relatos aí no YouTube de pessoas que ligam mais de 800 ligações na semana, que tem que baixar aplicativo no celular para ficar ligando de forma automática, para ver se consegue uma vaga para agendar, e esse agendamento para daqui a um tempão. Então, assim, só esse ponto, né, da velocidade também na regularização para a gente já é um segundo ponto de vantagem, né? Bem, um terceiro ponto que nós vamos ressaltar aqui, acho que talvez até o mais importante, né, é a questão do amparo legal. Quando o processo de imigração em si já é muito difícil, tendo em vista que nós não temos do lado de lá uma pessoa, uma empresa, a gente não tem garantia de nada. Não tem uma rede de apoio para te ajudar, não tem ninguém para te aconselhar, né? Você não conhece na nada, maioria não das conhece vezes, o lugar. você está indo por conta própria, em 90% dos casos. Isso. Então, você está respaldado pela legislação do país é extremamente necessário. Isso, porque você acaba que, querendo ou não, durante a migração, você está vulnerável, né? Justamente por não ter essa rede de apoio. Então, tendo visto, você está mais respaldado legalmente a caso você sofra um golpe, você sofra algum abuso, ou a gente vê, né, muitos relatos às vezes de uma pessoa que tipo trabalha e no final do mês ela não recebe, sofreu um golpe e ela não tem como reclamar porque ela está ilegal no país, então como que ela vai poder, né, procurar a polícia? Então, com o visto você está amparado legalmente, então você pode procurar seus direitos numa situação como essa. Tá. O quarto ponto que nós podemos ressaltar aqui é que existe ali uma minimização no risco que você vai enfrentar durante a imigração no país. Isso. Você vai ter no seu passaporte, né, ali um documento, uma cartinha lá de entrada, que vai validar a sua entrada no país. Você vai estar justificando, né, que você está indo com a finalidade de buscar emprego. E essa finalidade, esse visto, ele já é reconhecido para o país que você está imigrando. Então, isso diminui bastante as chances de você sofrer uma deportação ou você ser impedido de entrar no país. Você acaba que você tem mais segurança, né? É ligado completamente com o ponto anterior, porque você não precisa mentir, né? No guichê da imigração, você não precisa estar inventando argumentos e histórias para justificar, dizendo que vai como turista quando na verdade sua intenção é outra. Você pode ser honesto e a gente acredita que pela honestidade é sempre o melhor caminho. Você vai estar sendo honesto, você vai de consciência limpa, né, de que você tem o seu visto, até porque na própria imigração mesmo isso já vai ser um processo mais tranquilo, porque o atendente que vai te atender, né, o agente da imigração, ele vai ver o documento, ele vai ver o seu visto, ele vai saber que você passou por um processo vai transmitir mais confiança, né? O próprio consulado do país já verificou você, seus antecedentes, então dá mais confiança dele te deixar entrar, dele te deixar passar. Você não precisa ir com medo, né, e nervoso, como a gente vê diversos vídeos, infelizmente, de experiências negativas das pessoas na porta da imigração, né? É um risco a menos. O planejado não sai caro. Isso. O quinto e último ponto, a gente vai falar um pouco agora sobre as oportunidades, né? Seja elas de lazer, de emprego, de viagens, porque quando a gente está fazendo esse processo pelo caminho do visto, nós, ao concorrer a uma vaga, sei lá, uma vaga dentro de uma fábrica, numa indústria, a gente vai concorrer de igual para igual, com uma pessoa que mora lá legalmente, né? Isso, a empresa ela não vai ter o medo, né, de te contratar e numa fiscalização, no meio de uma fiscalização, a empresa sofreu algum tipo de multa ou represália por ter te contratado. De forma ilegal. De forma ilegal, porque você vai estar respaldado pelo visto. Além disso, é uma oportunidade, porque como você se regulariza mais rápido no país, né, você adquire a sua documentação mais rápido, um processo aí de alguns meses, você tem a oportunidade também de lazer, né, porque somente após a aquisição da autorização de residência é que você tem a oportunidade de conhecer os outros países da Europa. E a gente sabe que as passagens entre esses países são muito baratas, né, você com 20, 30 euros você consegue ir e voltar para conhecer outro país. E isso é uma oportunidade de enriquecimento cultural e de lazer muito grande, né? Que o visto proporciona justamente por encurtar esse tempo, né? Todo esse processo de legalização. E ainda assim, caso aconteça, a gente já vê isso em alguns canais de YouTube, caso aconteça algum problema, alguma coisa de saúde com algum familiar seu no Brasil ou de onde você estiver imigrando, você pode ir lá, pode falar com o seu patrão ainda em Portugal, combinar uma semana, alguma coisa, ir lá
dar o apoio necessário e voltar. Até porque o fator psicológico desse processo ele é muito importante. Isso. Então, quando você tem ali, você sabe que pode ir, voltar e não perder todo aquele investimento de financeiro, aquele investimento de que tempo. É muito caro, né? Às vezes a gente vê relatos, né, de pessoas que infelizmente perdem algum familiar. E é muito triste você passar por isso, né? E você não poder vir ao velório, por exemplo, ou, às vezes um familiar doente. Ou até mesmo resolver. Ou um evento importante, uma formatura, algo importante de uma pessoa da sua família. Você vai estar regular com a sua autorização de residência, então você consegue vir essa aqui. Essa liberdade geográfica é outro ponto extremamente positivo. Muito importante. E de oportunidades de emprego também, porque a partir do momento que você está regular com a sua autorização de residência, fica mais fácil para você se candidatar a oportunidades muito melhores de emprego, uma vaga na sua área. Por isso que muitas vezes a gente vê que demora, né, para o pessoal conseguir, às vezes até desiste de conseguir de procurar uma vaga na área, porque é 2 anos só para você conseguir o cartão. Então imagina ainda todo o tempo de você fazer contatos e conseguir a vaga. Todo esse processo, ele, digamos que, com certeza, e o visto ele dá uma enxugada boa aí nesse tempo que você levaria, né? Então acho que... Por hoje é isso, Por hoje pessoal? É isso, pessoal. Acompanhe nossas redes sociais, né? Nosso Instagram é Os Potiguares em Portugal, com a mesma logo que você vê aí no nosso canal, né? Se inscreva aí no canal, deixe seu like. Deixa o like, ativa o sininho para receber notificações. Se inscreva também no nosso Instagram, como a gente falou, para acompanhar o nosso dia a dia, os processos ao vivo, né? E qualquer coisa, se você quiser ver o nosso vídeo anterior, vai estar linkado aqui em cima. A gente te vê no próximo vídeo.